Olá, então vamos começar a nossa segunda parte da aula de hoje. Como eu tinha comentado ali no começo da primeira aula, né, eu tinha falado que uma ideia assim do porquê estudar espaços vetoriais é porque você abstrai as propriedades importantes, então você trabalha em cima desse conceito de espaços vetoriais, prova esse resultado nesse contexto abstrato, só que uma vez que você prova um resultado nesse contexto mais abstrato, qualquer momento que você tiver um espaço vetorial, né, um espaço vetorial específico, você pode aplicar esse teorema que você provou num ambiente mais abstrato, mas você pode usar nesse seu exemplo específico de espaço vetorial que você estiver trabalhando. Aqui vamos já ver um exemplo desse tipo, né? Então, um exemplo é assim, quando a gente estava ali trabalhando com matrizes e colunas, e provando que o conjunto das matrizes e colunas, com operação de soma e multiplicação por escalar, ele era um espaço vetorial, em algum momento a gente mostrou que ó, essa matriz aqui, que só tem zeros, ele satisfaz aquela propriedade do vetor nulo. Tudo bem? Então, satisfazer esse axioma, né? Que existe lá um zero, que é denotado por zero, né? Pertencente ao conjunto V, tal que U é sempre igual a U mais zero, qualquer que seja o vetor que você pegar do conjunto V. Tudo bem? E vimos nas matrizes, na hora de provar, mostramos essa matriz, que só tem 0, 0, 0, e ele satisfez essa propriedade. Tudo bem? E para a gente estava bom. Só que você pode se perguntar, por exemplo, será que ele é único? Né? Será que não tem outra matriz, uma outra matriz coluna, que seja diferente dessa matriz 0, 0, 0, tal forma que essa outra matriz que você pegar, somar com qualquer outra matriz, dá a mesma matriz? Ou seja, a pergunta é assim, será que o vetor nulo, ele é único, né? Então tem que ser esse vetor 0, 0, 0, e nenhuma outra matriz, coluna, vai satisfazer essa propriedade? Tudo bem? Entendeu? Não sei, espero que tenha ficado clara a pergunta. Será que pode ter outro elemento? Né? Aí a pergunta é, será que pode existir... Será que pode... Opa! Será que pode existir um outro vetor, uma outra matriz A, que seja diferente dessa matriz 0, 0, 0, mas de tal forma que toda vez que você pegar uma matriz B, B sempre é igual a B mais A? Será que pode existir? Será que pode? O que você faria assim nesse caso? No caso específico das matrizes, você ia escrever a matriz A de uma forma específica, tipo A, B e C, e você ia fazer as contas e chegaria à conclusão que o A, B e C tem que ser todos iguais a zero. Então, de certa forma, você concluiria que o vetor nulo, que é esse vetor que você escreveu, é o único que satisfaz essa propriedade. Só que é assim, aí você vai em cada um daqueles nossos exemplos, então tinha um exemplo de funções contínuas. Você checa que a função contínua, que é sempre igual a zero, satisfaz a propriedade, mas será que tem outra? Aí você tinha que escrever uma função genérica e verificar se de fato essa função genérica tem que ser igual a zero. Ah, mas e nos polinômios? De novo, você teria que ir lá fazer um polinômio genérico e verificar que o polinômio nulo é o único que satisfaz essa propriedade. Né? E qual que é o legal dos espaços vetoriais? Porque você pode fazer todas essas provas aí, em matrizes, em funções contínuas, em polinômios, você pode fazer de uma vez só, trabalhando no contexto abstrato de espaço vetorial, e você consegue provar que se é um espaço vetorial, esse vetor nulo é único. Tá? Então pronto, você não precisa ficar trabalhando com matriz, ou com função, ou com polinômio, porque todos esses, sendo espaço vetorial, então já é garantido que esse vetor nulo que você encontrou, ele é único. Tá? Então vamos fazer a prova aqui, ó, por exemplo, vamos fazer essa prova no contexto de espaços vetoriais, né? Então, será que... então, o que você vai fazer? Suponha que tem dois, tá? Suponha que o O1 e o O2 são dois vetores, estão lá no seu espaço vetorial, que satisfazem essa propriedade. Qualquer vetor que você somar com eles, dá o próprio vetor. Bem? Suponha que tem dois, tá? Ó, agora você pensa, como o O2, né? Como o O2 é vetor nulo, você pode colocar ele aqui no lugar desse zero e somar qualquer vetor U que vai dar esse próprio vetor. Tudo bem? Então, em particular, você pode trocar o U pelo O1. Então, o O1 vai ser igual ao O1 mais o O2.
que é o que está escrito aqui. Tudo bem? Então, o O1 é igual ao O1 mais O2. Tá? Porque agora, o que eu estou pensando? Estou pensando que esse cara aqui é o vetor nulo. Se é o vetor nulo, vai satisfazer. E aí, O1. Tudo bem? Que é uma propriedade do espaço vetorial, o O1 mais o O2 é igual ao O2 mais o O1. Você pode trocar a ordem. Então, você vai trocar a ordem aqui nessa igualdade. Vai dar que o O1 é igual. Então, você trocou a ordem, né? Vai ficar O2 mais O1. Tudo bem? Legal? Só que agora, a gente usa o fato que o O1 é um vetor nulo. Tá? Por hipótese, também é um vetor nulo. Né? Se o O1 é vetor nulo, quando você faz, por exemplo, se você só olhar essa parte, O2 mais O1, como o O1 agora se colocar no lugar do O, do zero aqui, então você pode trocar o U pelo O2. Então o que você está escrevendo é que o O2 mais o O1 é igual ao próprio O2. Tá? Que agora, nessa última igualdade, você usou essa igualdade aqui, com o O igual ao O1, e o U sendo o O2. Tudo bem? Então você vai concluir que essa parte O2 mais O1 é igual ao O2. Bom, mas então o O1 tem que ser igual ao O2. Tá? Então o que você fez? Você supôs que tinha dois vetores, satisfaziam a propriedade de vetor nulo, se concluiu que, na verdade, esses dois, na verdade, é só um, porque esses dois são iguais. Tudo bem? Então, ó, você vê, aqui não usamos nada de matriz ou de função, só estamos trabalhando com as propriedades de um espaço vetorial qualquer. Tá? E com isso, o que a gente acabou de provar é esse lema. Então, se vê um espaço vetorial, o vetor nulo ele é único. Tudo bem? Então, qualquer que seja o espaço vetorial que você estiver trabalhando, então você verificou que é um espaço vetorial. Tudo bem? Verificou que é espaço vetorial. Aí você achou um elemento que faz o papel do vetor nulo. Tudo bem? Você achou um elemento lá. Aí, ok, esse elemento que você achou, na verdade, ele é o único. Tudo bem? Ele vai ser o único que satisfaz a propriedade de vetor nulo. Tudo bem? Por que isso é verdade? Porque você provou que para um espaço vetorial, o vetor nulo é sempre único. Tudo bem? Então, se vale para um espaço vetorial qualquer, se você pegar um caso particular, também é claro que vai valer. Então, o seu vetor nulo que você achou, um candidato, esse candidato se satisfaz a propriedade do vetor nulo, então ele é o vetor nulo, tudo bem? Só tem ele. Ele é único. Tá? E aí a gente consegue provar umas outras propriedades, né? Propriedades operacionais. Tá? Então, por exemplo, tem esse lema que é, dado um espaço vetorial, você pega três vetores U, V e W. Tá? Suponha que U mais W é igual a V mais W. Então, você conclui que U tem que ser igual a V. Tudo bem? Tá. Então, isso vale para qualquer espaço vetorial. Tudo bem? Isso é uma propriedade do espaço vetorial. Bom, se vale para espaço vetorial, o que acontece? Se você pegar matrizes, e se tiver três matrizes, U, V e W são matrizes e satisfaz a igualdade, então você vai concluir que a matriz U é igual a matriz V. Tá? Se é funções, tudo bem. Se é funções, aquele conjunto das funções contínuas de 0π, você pegou três funções, f, g e h. Se f mais g é igual a h mais g, então você vai concluir que o f tem que ser igual a g. Tudo bem? F tem que ser igual a h. Qualquer outro espaço, três polinômios, né? Então, três polinômios, P, Q e R. Se o P mais R é igual ao Q mais R, por esse resultado, P tem que ser igual a Q. Tudo bem? E aí, qualquer espaço vetorial que você tiver essas propriedades que tem três elementos e a soma de um mais o terceiro é igual à soma do segundo mais o terceiro, então quer dizer que o primeiro e o segundo são iguais. Tá? Então vai valer para qualquer espaço vetorial. Tudo bem? Então essa é a vantagem de você
trabalhar nesse contexto mais abstrato de espaço vetorial. Uma vez que você prova um resultado desse, vale para qualquer que seja espaço vetorial. Em particular, vale para qualquer tipo de objeto que você está trabalhando, tá? Ou se seja matrizes, se seja funções, se seja polinômios, se seja Rn. Se é um espaço vetorial, vale esse lema, você pode usar ele. Então, essa lei do cancelamento, como é que você prova ela? Então, o que você faz? Então, você vai ter que... Você parte da hipótese que U mais W é igual a V mais W. Pelo axioma de espaço vetorial, dado W, sempre vai existir esse elemento menos W, tal que o W mais o menos W é igual a zero. Tudo bem? Isso é um axioma de espaço vetorial. Legal, então o que você faz? Você tem essa igualdade, né? U mais W é igual a V mais W. O que você faz? Você soma em cada uma das igualdades o menos W, que existe pelo axioma de espaço vetorial. Você fez isso, o que você faz agora? Usa a associatividade, então fazer 1 mais W, depois somar o menos W, é a mesma coisa que fazer o W mais o menos W, depois somar com o U. Mesma coisa vale para o outro lado da igualdade. Só que o W mais menos W, como a gente pegou, o W mais menos W é zero. Então, você vai ficar aqui, U mais zero é igual a V mais zero. Bom, mas o zero era o elemento neutro da soma. Qualquer coisa que você somar com ele, dá essa própria coisa. Então, U mais zero vai dar o próprio U, V mais zero dá o próprio V. Então, você concluiu que U é igual a V. Tá? Então, está aprovado o lema, está aprovado aqui no conceito, a gente provou ele só usando os axiomas de espaço vetorial. Logo, o lema é verdadeiro para qualquer espaço vetorial, então qualquer espaço vetorial que você estiver trabalhando, você pode usar esse lema, que é a lei do cancelamento, tudo bem? Que acaba sendo muito útil. E então eu vou depois colocar numa lista vários desse tipo de regrinhas, né, operacionais que vão valer para o espaço vetorial, que você prova basicamente usando aqueles axiomas de espaços vetoriais, tá? A gente só viu dois aqui, né, que o fato que o vetor nulo é único e essa lei do cancelamento, mas tem bastante outras bem parecidas, tá? Por exemplo, provar que o menos 1, números reais, multiplicado pelo vetor U, vai dar para você, na verdade, o inverso do vetor U. Tudo bem? O inverso aditivo do vetor U. Tá? Você também consegue provar essa propriedade aqui. Tudo bem? Também consegue provar que o número real zero multiplicado pelo vetor U, seja qual que seja o vetor U, dá sempre zero. Dá sempre o vetor nulo. Tudo bem? Deixa eu colocar algum desses exercícios na lista. Então, tudo bem, a gente estudou a definição de espaço vetorial, viu alguns exemplos e algumas propriedades de espaços vetoriais. Vamos falar agora um pouco de subespaços vetoriais. Tá? Então, essa noção de subespaço vetorial, você pode entender como você tem um espaço vetorial. Um subespaço vetorial vai ser uma subestrutura desse espaço vetorial. Tudo bem? Mas formalmente, então você tem o V, ele é um espaço vetorial, então suponha que V é um espaço vetorial. Aí, você pega W, um subconjunto de V, tudo bem? Você pega W, um subconjunto de V, e você olha as operações de soma e multiplicação por escalar, se une o conjunto W com a soma e multiplicação por escalar que vem do conjunto V, tudo bem? Se esse conjunto W, com essa soma e a multiplicação por escalar do conjunto V, ele também for um espaço vetorial, então você diz que o W é um subespaço vetorial de V, tudo bem? Então, só para ficar claro, você tem um conjunto V. Você tem um espaço vetorial V. Você tem um espaço vetorial V. Aí, nesse espaço vetorial V, você pega um subconjunto W de V.
E nesse W, você usa a soma e a multiplicação por escalar da mesma forma que você usa para o espaço vetorial V. Se o W, com essas duas operações, ele também for um espaço vetorial, então você diz que W é um subespaço vetorial de V. Tudo bem? Então, que é essa a ideia, né? Você tem um espaço vetorial, você tem uma estrutura menor, que também é um espaço vetorial. Essa estrutura menor é chamada de subespaço vetorial. Tá? Tá? Então, o que você teria que fazer para, dado um conjunto V e dado um subconjunto W, para provar que esse conjunto W, com as operações de soma e multiplicação por escalar, é um espaço vetorial? Ou seja, se ele é um subespaço vetorial de V. Você teria que checar todas as propriedades de espaço vetorial para o conjunto W. Tudo bem? Tá? Então, o problema é assim, então, dado V espaço vetorial e W contido em V, para dizer que W unido com as operações de V é subespaço, né? Subespaço vetorial para dizer que é subespaço vetorial de V, devemos checar, né? Vamos verificar que W satisfaz as propriedades, os axiomas, né? De espaço vetorial. Então, dado o espaço vetorial V e um subconjunto W dele, para você concluir que o W é um subespaço vetorial, você teria que pegar o W com as operações de soma e multiplicação por escalar que vem de V, você tem que checar que esse W com essas operações, ele é um espaço vetorial, tá? Porque essa é a nossa definição. Então, você teria que checar cada uma daqueles axiomas. Cada um daqueles, eu acho que era 6 axiomas, né? Checar cada um. Só que assim, existe um atalho que é você lembrar o fato que o próprio conjunto V, ele é um espaço vetorial, já é um espaço vetorial, tudo bem? Então você pode fazer um atalho, tá? Então, para você verificar que o W é um subespaço vetorial de V, você não precisa checar todas aquelas propriedades. Basta você checar as seguintes propriedades, que eu coloquei como teorema, né? Então, seja W um subconjunto de um espaço vetorial V, aí o conjunto W munido com as operações de V, ele é um subespaço vetorial, ou seja, ele por si só, ele é um espaço vetorial, se somente C, basta você verificar que o elemento neutro do espaço vetorial V está em W, tudo bem? Então, geralmente isso é mais fácil de checar se o elemento neutro está lá no conjunto W. Depois, basta checar que ele é fechado para soma, ou seja, dado o vetor U e V pertencente a W, a soma também é um vetor que está em W. E também basta você verificar que a multiplicação por escalar, o conjunto W é fechado por multiplicação por escalar. O que isso quer dizer? Que toda vez que você pegar um vetor de W e um escalar qualquer, o produto alfa multiplicado por U também pertence ao conjunto W. Tudo bem? Então, ao invés de você pegar o W e mostrar que ele satisfaz cada um daqueles axiomas de espaço vetorial, você tem um caminho mais rápido, que é lembrando o fato que V já é um espaço vetorial. Tudo bem? Então, se V já é um espaço vetorial, muitas daquelas propriedades de definição de espaço vetorial estão satisfeitas pelo fato de V ser um espaço vetorial. Então, em particular, para você mostrar que W, com aquelas mesmas operações, é um subespaço vetorial, basta você verificar
que o elemento neutro está lá, no conjunto W, que toda vez que você pegar dois vetores de W, a soma está em W, e toda vez que você pegar um vetor de W e você pegar um escalar qualquer, a multiplicação por escalar de alfa desse escalar com esse vetor está em W. Tudo bem? Pronto. Isso é o suficiente para você concluir que ele é um subespaço vetorial. Vamos ver uns exemplos, né? De onde que surge, como é que aparecem esses subespaços vetoriais? Vamos considerar esse conjunto aqui, ó. Você considera o R3, né? Então, o R3 a gente já viu que é um espaço vetorial. Tudo bem? Pega em R3 o subconjunto W, que são todos os elementos x, y, z, tal que x, y, z é a solução da equação x mais y igual a zero. Tudo bem? Como é que a gente prova que o W ele é um subespaço vetorial de R3? Então, a gente tinha que checar três coisas, né? Primeiro, o vetor nulo, né? Vou escrever isso assim para ficar claro. O vetor nulo, que é o 0.000, ele pertence ao conjunto W? Ó, o conjunto W são todos x, y, z, só que a soma de x com y, a soma da primeira com a segunda coordenada dá zero. Bom, primeira coordenada zero, segunda coordenada zero. Soma desses dois dá zero. Então, o zero está nesse conjunto W. Beleza. Então, uma coisa está verificada. 2. Toda vez que você pegar dois elementos de W, a soma tem que estar em W. Então, se você pegar, por exemplo, o x1, y1 e z1, e x2, y2, z2, pertencentes a W. Tudo bem? Pegou dois elementos de W. Se eles estão em W, satisfaz essa equação. Só que aí você faz a soma, né? x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. Isso aqui está em W. Será que está em W? O que um vetor tem que satisfazer para estar em W? Você tem que satisfazer essa equação. A soma da primeira com a segunda coordenada tem que dar zero. Mas você vai fazer a primeira com a segunda, vai dar x1 mais x2 mais y1 mais y2, certo? Primeira com a segunda coordenada. Assim, né? Primeira coordenada mais segunda coordenada. Só que isso você pode escrever da forma x1 mais y1 mais x2 mais y2. Por que você escreveu assim? Porque, ó, x1 e y1 é a soma da primeira coordenada com a segunda coordenada desse vetor, certo? Bom, esse vetor está em W. Então, a soma da primeira coordenada com a segunda dá zero. Então, isso aqui é zero. O x2 mais y2 é a soma da primeira coordenada e segunda coordenada desse vetor. Ora, mas esse vetor está em W. Se está em W, a soma da primeira com a segunda coordenada dá zero. Então, isso aqui vai dar mais zero, que é igual a zero. Logo, ele pertence ao vetor. O vetor soma pertence a W. Bem? Legal? A terceira era pegar o lambda. Então, você vai pegar o x1, y1, z1, pertencente a W. Você pega um lambda qualquer pertencente aos reais. Aí você quer mostrar que o lambda vezes x1, y1, z1, que é igual ao lambda x1, lambda y1 e lambda z1. Aí você pergunta se esse elemento vai pertencer a W. Tudo bem? Bom, para pertencer a W, a primeira coordenada somada à segunda coordenada tinha que ser igual a zero. Mas a primeira com a segunda coordenada, você pode tirar o lambda aqui, fica x1 mais y1. Bom, mas esse elemento x1, y1, z1 pertence a W. Se ele pertence à primeira coordenada somada com a segunda, dá zero. Então, isso aqui vai ficar lambda vezes zero, que é igual a zero. Tá?
Então, lambda vezes x de 1 z1 pertence a W. Então, o que você fez? O que a gente acabou de fazer? A gente verificou que o elemento nulo está lá. Dado dois vetores, a soma está lá. E dado um vetor de W e um escalar, o alfa vezes U também está lá. Logo, W é um subespaço vetorial de R3. Tudo bem? Então, você provou que W é um subespaço vetorial de R3. Tá? Tá, um outro exemplo que eu deixo como exercício, para provar que, se você considerar todos os polinômios de grau menor ou igual a S, então todo polinômio de grau menor ou igual a S é sempre um subespaço vetorial de todos os polinômios de grau menor ou igual a N, se você tivesse a condição satisfeita. Se o S for menor ou igual a N, tá? Então, deixo isso aqui como exercício, você provar que, de fato, isso ocorre. Tá? Tá? E um outro exemplo, que dado um espaço vetorial V, o que isso está dizendo é, se V é espaço vetorial, e qual que é o seu W1, W2 são subespaços de V, então W1 intersecção com W2 é subespaço vetorial de V. Tá? Então, dado dois subespaços, a intersecção deles é um subespaço vetorial. Bem? E eu deixo como exercício de fácil verificação. Tá, um outro espaço vetorial que ele é bem interessante, é bem legal, é assim, você pega um espaço vetorial V qualquer, e aí você pega um vetor desse espaço vetorial, tudo bem? Então, V é um espaço vetorial qualquer e o Vzinho aqui é um vetor qualquer. Aí você faz o conjunto W, que são todas as multiplicações por escalar desse conjunto V. Então, você faz W, todos os vetores alfa V, então que o alfa pertence a R, tudo bem? E eu digo que ele é um espaço vetorial. Tá? Para checar bem rápido, né? Porque, ó, primeiro ele tem que ter o vetor nulo, certo? O vetor nulo, zero, você pode fazer o zero, né? O vetor, só colocando a barrinha, a flechinha só para indicar, deixar claro que é o vetor nulo. O vetor nulo, você pode escrever ele como zero número real, multiplicado por V. Tudo bem? Mas zero multiplicado por V está na forma aqui do conjunto W. Isso aqui pertence ao conjunto W. Tudo bem? Segundo, se você pegar um α1V mais α2V, ou seja, a soma de dois elementos que estão em W, isso aqui é igual, usando propriedades de espaços vetoriais, a você fazer o α1 mais α2 e depois multiplicar por V. Tá? Usando a propriedade de espaço vetorial. Bom, mas α1 mais α2 dá um número real. Então, é o número real multiplicado por V. Ó, tá no formato dos elementos do conjunto W. Então, aqui está em W. Legal? Então, a 2 está verificada. A 3 é mais fácil que a multiplicação por escalar. Então, ó, se o αV pertence ao conjunto W, se você multiplicar o αV por um lambda qualquer, usando de novo a propriedade do produto de espaços vetoriais, lambda multiplicado por αV é uma coisa que você fazer o lambda alfa e depois multiplicar por V. Tá? Bom, mas aí ó, é o número real, lambda vezes alfa, é o número real multiplicado pelo vetor V. De novo, está no formato dos elementos de W. Então, pertence a W. Tá? Então, você fez o 1, o 2 e o 3. Você conclui, então, que esse W é um subespaço vetorial de V. Tudo bem? Então, esse exemplo é muito legal. Por que a gente faz? Então, você pegou um vetor V e pegou todos os alfa números reais, alfa multiplicado por esse vetor V,
esse conjunto inteiro aí te deu um subespaço vetorial. Tá? Então é um subespaço muito bem legalzinho. Por que ele é legal? Porque a gente pode generalizar ele. O que é generalizar? Fazer a seguinte construção. Pega agora V1, V2, Vn, n elementos do espaço vetorial. Tudo bem? Você pegou n elementos do espaço vetorial. N vetores, tá? Então, você pegou n vetores, você pegou alfa1, alfa2 e alfa-n escalares, né? Elementos de R. Quando você faz essa soma aqui, ó, alfa1, V1 mais alfa2, V2 mais alfa-n, Vn, essa soma aqui te dá um vetor e ela é dita que é uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vn. Tudo bem? Então, pegou o V1, V2, Vn, são vetores, são n vetores do seu espaço vetorial V. Aí depois você pegou mais n escalares, n números reais, e aí você faz simplesmente essa soma. Alfa1 vezes 1, mais alfa2, V2, mais alfa3, V3, assim por diante, até chegar no alfa-n, Vn. Tudo bem? Então, isso aqui te dá um elemento do seu espaço vetorial, te dá um vetor, né? E esse vetor aqui é dito que ele é uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vn. Tudo bem? Só isso. Então, isso que é uma combinação linear dos vetores. Tá? E aquele exemplo anterior, a gente está pegando só um vetor só e, consequentemente, só um escalar. Legal. E por que essa noção de combinação linear é interessante? Porque aí você generaliza aquele exemplo que a gente tinha visto anteriormente. Tá? O último exemplo que a gente viu, que é assim. Pega S um subconjunto de V. Tudo bem? Subconjunto qualquer de V. Aí, você faz esse conjunto aqui, ó, duas barrinhas S, que é todas as combinações lineares de vetores de S. Tá? Então, pega o S, aí você tem o conjunto S. Aí o que você faz? Você pega desse conjunto S, por exemplo, N vetores, N elementos quaisquer, e faz combinação linear desses N elementos. Tá? Tudo bem? E aí você vai variando o N qualquer. Você vai fazendo a variação desses N qualquer. Tudo bem? E você tem o quê? Você tem todas as combinações lineares de elementos de S. Tudo bem? E por que é legal? Porque o próximo lema diz justamente que todas essas combinações lineares de espaço vetorial, todas essas combinações lineares, né, ou em particular esse conjunto S, ele é um subespaço vetorial de V. Mas ainda, né, a gente diz que ele é um subespaço vetorial gerado pelo conjunto S. Tudo bem? Então, pensa nesse conjunto aqui, ó, de 2 barra S, como todas as combinações lineares, né, finitas, de elementos de S. Tá? Isso é um espaço vetorial. Tá? Bem, só um exemplo, né? Se você pegar o V igual a R3 e você pegar o S como sendo sendo esses dois vetores, então quem é esse conjunto S que a gente desenhou, né? Ele é o conjunto formado por todos os elementos. Você vai fazer o alfa vezes o primeiro elemento, mais beta vezes o último elemento. Tal que o alfa e beta pertencem aos reais. Tá? Porque todas as combinações lineares, tanto do primeiro vetor, quanto do segundo vetor que está aqui no conjunto S. E se você abrir, então, o que isso aqui vai dar? Vai dar o alfa, beta, 0, tal que o alfa e o beta pertencem ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, esse é o conjunto gerado por esse conjunto S. Tudo bem? Tá? Bom, isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Na próxima aula a gente retorna um pouco nessa última parte, né, de combinações lineares e espaços gerados, que vai ser importante para a aula seguinte. Tudo bem? Bom, por hoje era isso que eu tinha para falar. Até mais.